Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e dos cinemas no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, e-Powers! Estamos aqui de volta, mais um episódio do Estúdio Paul. Hoje a gente vai falar das bilheterias, claro que a gente adora falar das bilheterias. Vamos falar um pouquinho do Berlinale, que começou a acontecer semana passada, e está ongoing, né? Está acontecendo nesse momento. Vamos falar um pouquinho do filme que estreou do Cillian Murphy, ou Cillian Murphy. A gente tem um pouco de dúvida, mas eu acho que é Cillian Murphy. A Ana tem mais certeza do que eu. E a gente vai falar da série O Turista, que é uma série australiana no Netflix, muito interessante. Então a gente tem, assim, muito assunto para falar hoje, muito legal. E a gente vai começar, então, vamos falar aí dessas bilheterias, que é um papo sempre muito bom com o Rodrigo. Olá pessoal. Bom, Madame Teia foi o filme líder no último fim de semana aqui no Brasil, com 284 mil ingressos de quinta a domingo. Como ele estreou na quarta-feira de cinzas, ele acumulou já quase 400 mil ingressos e 8 milhões de renda. Apesar da liderança, o filme não foi bem. Madame Teia é a terceira personagem desse universo Homem-Aranha, que é administrado, que é uma franquia da Sony, a ganhar um filme, e é também a que teve a abertura mais fraca no Brasil e em praticamente todos os países onde foi lançado. No Brasil, bem abaixo dos dois Venoms, tanto o primeiro de 2018 quanto o segundo de 2021, com todo o problema de pandemia e tal, e mais fraco do que Morbius, que é um filme de 2022. O que já sinaliza uma dificuldade muito grande de uma eventual franquia, de uma eventual continuidade dessa personagem. O filme foi se desmilinguindo, foi derretendo, conforme a data de lançamento ia chegando. As reações do trailer muito ruins, muito fracas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem um fenômeno dos espectadores pedindo de volta os ingressos antecipados que tinham vendido, então acabou que não foi uma surpresa, já era esperado, ou pelo menos temia-se que ele tivesse esse resultado. Em segundo lugar, aqui no Brasil, ficou Bob Marley, One Love, 225 mil ingressos, com as prés que ele realizou na Semana do Carnaval, já chegou a quase 400 mil ingressos também. Ele liderou o ranking nos dias úteis, segunda e terça-feira, que é um sinal muito evidente que ele vai acabar passando, né, o Madame Teia. E esse filme biográfico foi o primeiro no ranking americano e no ranking britânico também, lá no Reino Unido. É um bom ator, né? Lá no Reino Unido ele é a segunda, como você sabe, a gente gosta das coisas bem segmentadinhas, bem cada coisa no seu caixote. Ele é a segunda melhor abertura da história do mercado britânico para cinebiografias musicais. Ele só perde do Bohemian Rhapsody. Sobre os bateu o Elton John, então. Bateu o Elton John, que eu não acreditava, mas ele bateu o Elton John.
Eu não vi o filme ainda, mas o boca a boca dele é muito, muito bom, muito interessante. E entre os candidatos ao Oscar que estão aí, Pobres Criaturas continua muito bem, caiu muito pouco, 2% somente, até agora também está com quase 400 mil ingressos em 3 semanas, e o Zona de Interesse abriu bem, abriu 38 mil ingressos, 54 mil com as praias. É um filme que definitivamente vale a pena ver, até pela forma muito interessante com que ele trata esse tema, né, tão atual, né? Tão atual e tão delicado, né? E dando o foco a uma família que mora ao lado do campo de Auschwitz, né? E que leva a sua vida normalmente, embora esteja completamente integrada naquele massacre que foi aquele complexo de campo de campo de trabalho com campo de extermínio. Né? Nessa semana, só para concluir, nessa semana nós temos a 4ª edição da Semana do Cinema, então começa na quinta-feira agora, do dia 22, com os cinemas, grande parte dos cinemas cobrando um preço promocional de R$12, algumas redes fazendo também promoções na Bomboniere, então a gente espera que as bilheterias, pelo menos em termos de público, aí exemplo das promoções anteriores, nos anos anteriores, que as bilheterias deem um salto grande. Nesse final de fevereiro, né? Nesse final de fevereiro. É isso. Mas eu vou te perguntar, vou aproveitar, porque a Dakota Johnson esteve aqui no Brasil no Carnaval, toda aquela coisa, mas, gente, que o filme foi massacrado, né? Assim, o que tem aqui no YouTube, assim, de gente trucidando cada linha, e essa questão, porque ela tem a ver com o universo do Homem-Aranha, que não é da 100% Marvel, né? Isso eu queria lembrar. Eu queria falar disso. Vamos lembrar. Vamos sim. Questão, porque essa é uma questão muito interessante. Quer dizer, a Sony foi... antes da Marvel ser adquirida pela Disney, ela tinha contratos com diferentes estúdios. Né? No contrato com a Sony foi Homem-Aranha e todo o universo ao redor de Homem-Aranha. Né? A Fox, por exemplo, ficou com X-Men, ficou com Quarteto Fantástico, ficou com Deadpool, né? E aí para uma Universal, tinha lá, por exemplo, o Hulk, o Homem de Ferro. Né? E aí a Disney comprou a Marvel e foi negociando com cada estúdio, né? Para poder produzir os seus filmes. Para a Marvel ser a produtora direta dos seus filmes, dos filmes dos seus super-heróis. Quando chegou na Sony, a Sony falou não, porque ela era a principal franquia da Sony. A Sony falou não, enfim, vou cumprir rigorosamente o contrato que obrigava o estúdio a produzir filmes com uma... Era essa, inclusive, a maior, digamos, exigência, era ter produção, não era quase todo ano, mas era quase todo ano, de 2 em 2 anos, era um período muito curto. A Sony não quis fazer, não quis abrir mão da franquia e acabou, num determinado momento, chegando ela produziu 3, depois ela produziu mais 2, se não me engano. Aí já estava no 5º filme, o filme já teve alguns problemas, mas aí eles conseguiram chegar a um acordo que foi melhor para todo mundo, que era a Sony, então, concordou que o Homem-Aranha fizesse parte dos Vingadores, porque, você lembra, no primeiro Vingadores não tinha. Não tem Homem-Aranha, não. Então, o Homem-Aranha passou a fazer parte do universo dos Vingadores, e a Marvel se integrou na produção do Homem-Aranha como co-produtora, e a Sony também ficou com o direito, então confirmou o direito de produzir outros filmes com outros personagens desse universo do Homem-Aranha, e aí o primeiro que ela fez foi o Venom, depois fez o Venom 2, fez o Morbius, e agora Madame Teia. Então essa é a história, enfim, porque os fãs
são exigentes, né? A gente sabe que a galera, especialmente ele da Marvel, é muito, muito exigente. E eles já não tinham gostado de Morbius, e é a mesma equipe que faz, né? Morbius e agora tá tendo uma confusão, porque o Tom Holland, a Sony quer fazer a sequência do Homem-Aranha com ele e a Zendaya, e quer continuar nesse universo do multiverso, usar os 3 Homem-Aranhas. E o Tom Holland não quer de jeito nenhum. Ele quer fazer um Homem-Aranha clássico de rua, andando de teia na rua, e tá uma confusão danada. Enfim, essas vão resetar tudo e começar do zero. Esses conflitos, em geral, acabam se resolvendo, né? Porque ninguém é maluco, ninguém rasga dinheiro, enfim. Né? Eles vão se resolver, então fazemos um assim, o outro assado, tá legal, tá bom? Vão se entender. Eles vão se entender, como sempre. Não tem muita dúvida a respeito disso, não. Mas a Sony está investindo firme, né? Agora ele tem o Kraken, o Caçador, se não me engano, esse título, né? E tem um Venom 3. Tem Venom 3. Tá? Então ela continua muito firme nessa linha. De fato, o Morbius não foi grande coisa, mas não foi tão decepcionante quanto está sendo o Madame Teia. E o Venom, por outro lado, foram filmes que foram os bem, dois né? filmes foram muito bem. Foram muito bem. É Tom Hardy. É isso que eu ia falar. Surpresa, só botar o Tom Hardy já tá bom. Já tá bom, exatamente. Muito bem, apesar de o segundo também é um filme que tem um pouco essa característica, né, da Sony insistir, dizer, não, vai para o cinema com as janelas normais, é um filme de cinema, vai fazer menos do que a gente esperava, obviamente, mas vamos ao cinema, e foi, né? E fez menos, mas também não tão menos assim que impedisse a produção do terceiro, que vem aí esse ano ainda, se não me engano. E ainda tem qual é o do vampiro, que foi o Wesley Snipes nos anos 90? Eu lembro. Nossa. E já voltamos ao nosso momento. Ginkgo biloba na área. Ginkgo biloba na área. Mas enfim, e você viu o Madame Teia, Fios? Não, eu não vi Madame Teia ainda. Mas eu acho que eu vou ver na TV. Blade. Blade Caçador, Não, eu fiquei assim, foi tão massacrado, que assim, tão unanimamente massacrado, com uma violência tão absurda que eu vi, assim, todas as matérias, que eu fiquei, assim, constrangida só de ver, não conseguia nem mais ver minhas matérias e não me despertou interesse nenhum. Também não me despertou interesse. Olha que eu sou fã desse universo aí do Homem-Aranha, eu sou muito fã do Homem-Aranha, adoro. Acho um dos melhores super-heróis, assim, depois do Batman. Falando em Batman, falando em Christopher Nolan, né? Porque a gente sempre lembra da franquia do Nolan, do Batman Begins, que foi maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho do Cillian Murphy. O Fios pode falar um pouquinho de Berlim, porque o filme que abriu Berlim, Small Things Like This, com Cillian Murphy, em português é Coisas Pequenas Como Essa. A gente não sabe se esse será o título no Brasil, mas a tradução literal é essa. E que é o novo filme dele, que abriu aí o festival. Dá uma palhinha aí pra gente, Fios. Bom, o Berlinale está na sua... 74ª edição, né, no Frio Alemão de Berlim, que começou no dia 15 e fecha no dia 24. Estamos no meio do festival, as notícias ainda estão pipocando por lá, mas de fato o que chamou a atenção foi logo mais um filme do Cillian Murphy abrindo o Berlinale, com uma conferência de imprensa específica para ele. E o Berlinale parece que as notícias recentes que a gente recebeu é o Berlinale mais interessante dos últimos anos. Para o Brasil? Para o Brasil e como festival também. Né, parece que houve assim, uma venda de ingressos para o festival 100% maior do que o ano passado, e incluindo participações brasileiras não só, né, nas mostras de cinema, da indústria de cinema em si, como no Berlinale Series Market, onde a Globo teve a sua série do Betinho selecionada, né, levou a trupe toda, Júlio Andrade e afins,
E teve um momento também na parte de séries, né? Que é muito importante ter brasileiros o tempo inteiro dentro desses principais, desses festivais, né? Que de certa forma tem uma janela para o mundo muito, muito interessante. E a gente vai dedicar só para o Berlinale, um episódio só para o Berlinale na semana que vem, onde a gente vai ter mais novidades, notícias sobre, mas me parece ser um festival que está aí não só falando sobre cinema, especificamente do que vai acontecer para os próximos meses, né, dali para frente, mas também do lado da TV, de filmes e TV, do lado do Berlinale Series Market também, que a gente vai ter mais informações de tendências e detalhes do que está sendo falado, que foi falado nesses próximos dias. E é interessante esse espaço aí do Cillian Murphy nesse momento, né? Ele é a bola da vez. Agora a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Desculpa, você vai falar Cillian, eu vou falar Killian. Fala Killian. Tomato, tomato. O Killian e o Cillian são irmãos gêmeos. A gente estava conversando porque, assim, imagina, nos últimos 20 anos, ele é o símbolo do meme do tédio, né? Ele mesmo sabe, ele brinca, aquela cara dele de... Que tédio de estar aqui. Às vezes bocejando nos junkets, mas sempre presente, bocejando com aquela cara que eu tô olhando, que tédio, mas sempre atento para todas as perguntas. Ele não, se você prestar atenção, é a maneira mesmo dele de ser. O Cillian tem uma trajetória super interessante, porque ele é um cara que todo mundo conhece. Ele já estreou fazendo sucesso. O primeiro filme dele a gente não fala tanto, que é Disco Pigs, que foi de 96, mas logo no início dos anos 2000 ele explodiu com Danny Boyle, com 28 dias, que falava de uma pandemia. Tudo bem que eram zumbis, mas a gente depois, 28 anos depois, viveu o que viveu, e todo mundo lembrava aquela sequência dele lá naquela Londres abandonada, e ele sempre foi o ator predileto dos melhores diretores, dos melhores roteiristas, mas sempre no papel, ele não pegava, ele não virava estrela, que não é uma coisa que ele queira. Ele é um ator típico britânico, ele é irlandês, então, assim, no sentido que ele é teatro, cinema não, ele faz, numa boa, ele navega da grande produção para o filme independente, ele faz com a mesma coisa, mas ele sempre foi meio um coadjuvante. Ele, mesmo que ele fosse o principal, ele não era um cara que você gravasse, ele não era muita estrela, coisa, né? E ele nunca quis esse estrelato. Então hoje teve até uma matéria, fizeram acho que uns 60 Minutes com ele essa semana, então o que prova para mim que ele é o grande vencedor do Oscar, porque a emissora já dá uma hora da vida da grade para falar sobre a vida dele, e o repórter pergunta: como é que você tá com... Você já era famoso, mas agora você é super estrela. E ele ficou assim, porque ele falou, então assim, o repórter também brinca, você pode conhecer o Cillian, descobrir o Cillian é outra coisa, porque ele é muito fechado, ele é muito prático. Ele até saiu uma semana ele brincando, eu gosto da frase da Joanne Woodward, interpretar é como sexo, ou você faz e você não fala. Então, ele disse que acha aquilo um sofrimento, ficar explicando como é que ele acha personagem, que ele faz, ele não tem essa técnica o suficiente. Mas o Cillian, voltando aí, tem uma história muito engraçada, porque ele é um cara que sempre quis... Ele parece uma pessoa extremamente tímida. Aliás, ele é tímido, mas ele é reservado. Eu não diria nem que ele é tímido, ele é um cara reservado, que é uma coisa tão difícil da gente ter. Ele é um cara extremamente reservado. E preserva a família também pra caramba, né? Então, ele começou, ele queria ser músico, não deu certo. Ele tem uma banda. Adolescente, começou a fazer teatro, gostou. De novo, estreou com Danny... Para nós, estreou. Ele já tinha feito um filme, mas ele explodiu com Danny Boyle. E dali ele foi... Quando ele... Entre do filme do Danny Boyle, aí ele fez uns filmezinhos já em Hollywood e tudo mais. Fez aquele Voo Noturno, fez uns filmes... Que ele detesta. Porque são filmes menores. Assim. Eu queria ele, não vai ter mais, ele já ficou velho. Eu acho ele a cara do Rudolf Nureyev. Ele era perfeito para uma cinebiografia do Rudolf Nureyev. Botava-se um bailarino para dublar a dança, mas a cara dele é igual. Mas assim...
entre ele estrear com Danny Boyle e ele fazer o teste para ser o Batman, foram 4 anos. E ele quase foi o Batman. E ele faz a franquia do Nolan, né? E o Christopher Nolan fechou com o Christian Bale, mas gostou tanto dele que falou, escuta, tem esse papel aqui do Espantalho. Qual é o do Espantalho, né? Não sei o nome dos vilões do Batman. Era Espantalho. E ele aceitou, e dali nasceu uma parceria. Então, se a gente, de novo, as parcerias deles não são pouca coisa. Não, são boas Danny Boyle e Christopher Nolan. E vamos lá, e mesmo sendo reservado e mesmo tudo, né, Peaky Blinders foi indefensável. Então, o Peaky Blinders é outra coisa que ele teve que fazer teste, teve que pedir para fazer praticamente, não foi a escolha óbvia. E eu lembro que o Stephen Knight, que é o showrunner, ficou, não é ele. Nossa. E aí ele mandou um SMS pro... acho que ele percebeu que a conversa não foi bem, reza a lenda, que ele mandou um SMS pro Stephen Knight, lembre-se que eu sou um ator. Na conversa foi uma coisa. E ele, então assim, aí o Cillian, então para nós que já acompanhávamos essa carreira dele, ele trabalhou no filme da Menina do Brinco de Pérolas. Sim. Ele tava sempre presente. Então a gente foi vendo, ele sempre estava ali. Ele é o tipo do ator que você olha, sim, daquele filme, aquele filme. Super conheço, mas não sei o nome. Aquela carinha, mas assim, aí tem um grupo, é nichado, é grande, mas é nichado, que é o grupo do Peaky Blinders. Essa febre a série ficou 10 anos no ar. É ele. Tanto que ele, logo depois ele passou a ser o produtor e ter voz na condução, na narrativa da série, e o Thomas Shelby é ele. Ele, né? Total. E aí, então, os fãs já vinham apaixonados por ele nesse crescendo, e ao longo, e quando ele veio crescendo também aí no cinema com Christopher Nolan, que testou, ele teve um pouco mais no Inception, ele teve um pouquinho mais de participação. Sim. Aí no Dunkirk ele já foi menor, mas foi super relevante a participação dele. E ele foi nessa coisa. Então, acho que quando chegou Oppenheimer, que tem uma curiosidade maior, eu já falei aqui, gente, eu vou assumir, eu só acho que a única pessoa da face da Terra que não gostou de Oppenheimer. Sim, ela é a única, porque eu adoro Oppenheimer. Rodrigo aqui, também. Aqui, pelo menos, ela é a única. Não, na face da Terra deve ter alguém que deve ter outro. Você deve ter um par por aí. Você deve ter. Mas o meu par não serve que a irmã gêmea. Então, assim, mas por quê? Eu gostei muito da série Projeto Manhattan, que tá na Paramount Plus ou na Amazon, tem que dessas duas plataformas, e que uma tá dentro da outra para mim, por isso que eu confundo, onde o Cillian fez teste para fazer o papel do Oppenheimer, que não é o principal da série, e não passou. Deram o papel para outra pessoa. Então, ele estava destinado a fazer Oppenheimer, assim, nasceu para fazer Oppenheimer. Então, assim, eu gosto mais da série. Eu acho que a série, que não foi nessa narrativa de idas e vindas, e que me cansa muito, ela foi mais eficiente para traçar o que era viver ali no meio daquele nada, como é que foi a briga, como é que foram as traições, quem eram os russos infiltrados, quem estava infiltrado para passar para russo, para não sei o quê, a briga das equipes, tudo isso na série está muito mais detalhado, até porque a série não é sobre o Oppenheimer. Ele tem um papel, obviamente, importante, estar lá, mas é sobre todo o trabalho do projeto, mano. Então, assim, eu achei mais interessante a série. Acho que isso me impactou na hora que eu vi o filme, que eu entendi, porque eu vi a série, conhecia, mas eu achei que faltou aquilo ali. Mas discordar é importante, a gente... Não, mas eu sou a do contra. Eu nunca sou a do contra e fui a do contra. Gosta. Eu não gosto de ser do papel da do contra, imagina. Eu sou sempre a popular. Sim, pra gente já é barbada que ele vai levar o Oscar. Eu acho que é líquido e certo. Mas é bom discordar. Né? Não, talvez não. Talvez o Paul Giamatti. Esse aí, sábado, na Netflix vai passar o SAG Awards, pra quem quer saber. Aí a gente vai ter uma noção. Aí a gente vai saber. Desculpa, assim, todo mundo fala de termômetro, todo mundo fica nessa coisa dessa doença do Oscar. Termômetro. Esse é termômetro. São as mesmas pessoas que votam, as mesmas pessoas. Então, assim, totalmente. Quem ganhar ali tá com uma chance, sim, de 98% de repetir no dia 10 de março no Oscar, que, aliás, só para avisar, vai ter especial nosso. Vamos fazer um especial
live no Oscar. Gente, aguardem, vai ser As muito nossas legal. A gente reações. tá super animado, super ansioso. Mas Vai ser uma surpresa, mas vai ser legal. Então, voltando ao Killian, antes da gente ir pra nossa série que a gente combinou também de falar. Não, tem aí uma interseção Tem, aí que você tem. levantou aqui, agora há pouco você falou sobre Vou isso. falar. Então, o Killian, esse Killian Cillian, é a mesma coisa da Shaft, que a gente não sabe. É Ralph Fiennes. São essas exatamente. pronúncias, são esses atores que a gente não sabe falar o nome até o dia que eles viram uma coisa tão grande que a gente passou a vida inteira sem ter o problema. É um nome tipicamente irlandês, então ele diz, podem procurar no YouTube, que tem acho que uma coisa de 30 segundos, gente, desculpa, essas coisas de nome irlandês se pronuncia assim, e aí ele fala, mas ele tá mais que acostumado a ninguém saber falar o nome dele. Ele deve escutar Cillian no tempo todo, né? Então assim, o que acontece que a gente tá falando tanto dele, e que eu acho que Berlim mostra como essa virada dele, ele falou, graças a Deus, eu queria lembrar nessa matéria do 60 Minutes, ele fala qual foi o diretor, acho que foi até o Danny Boyle que falou isso pra ele, ou foi o Christopher Nolan, falou, graças a Deus um bom ator não é feito no primeiro ano. Ele falou, levou 30 anos para eu chegar onde eu estou, como pessoa, para ter a maturidade de ser quem eu sou e estar até tranquilo com essa coisa que a fama vem que ele não busca e não quer, ou super estrelato. Então, assim, tem uma coisa meio típica de Oscar, que é quando vem um ator relativamente desconhecido, quando ele explode o Oscar seguinte ele tá num outro filme menor que todo mundo, nossa, que incrível, maravilhoso, então significa que vem nesses festivais, então assim, não me surpreende que o filme que estejam falando tanto em Berlim tenha ele destacado, e ele se destacaria talvez até a mesma coisa que Small Things mas Like ajuda This, ele, né? Que é uma temática dura, difícil, super irlandesa. Ele volta a trabalhar com o diretor foi o cara que escreveu a primeira peça que ele trabalhou, Disco Pigs, o primeiro filme que ele fez, então ele tem um full circle aí. Legal isso, e a produção do Matt Damon que ele tá na patota, gente, Hollywood tem algumas patotas, e tem uma patota Matt Damon e Ben Affleck, que é o marido da Emily Blunt, que é o John Krasinski, que é o melhor amigo do Matt Damon, eles todos trabalham juntinhos ali. É uma turma que trabalha junto. E o Killian já tinha trabalhado com o Krasinski lá no aí, gente, olha, desculpem, minha memória tá péssima, com o filme de terror do Silêncio. O que ele não pode falar. Vou ter que perguntar. Enfim, O Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso, obrigado. Que ele já tinha, então assim, No segundo, né? Eu acho que no segundo que ele trabalha. Então assim, ele já estava ali, ele tá muito bem inserido de novo, porque isso que você vê como quando o cara é bom e aparentemente um profissional tão bom que todo mundo gosta de estar com ele, então aquela figura dele antipática não deve ter nada a ver nos bastidores. Então assim, o Killian tá na hora dele, eu acho. Eu acho que o Giamatti tá indo bem, mas eu acho que vai ser ele mesmo. E o Christopher Nolan tá nessa campanha. Sim, eu brinquei com a minha irmã quando ele ganhou no BAFTA. Não, vem cá. Ele tá adotado pela família Nolan, porque onde ele vai, o casal sobe aqui com a gente. Estão firmes e fortes do lado dele. Eu acho que é o momento dele, sim. Eu tô torcendo por ele, gente. Tô mesmo. E eu estou esperando por esse filme do Peaky Blinders, porque ele prometeu e ainda vai ter. O Steven Knight tá aí. Tomara, porque é uma série maravilhosa. A série é muito boa. A série é muito. boa. E ele. Nossa, eu amo aquela série. Eu amo. Eu tava revendo até, do saudade. Eu tô revendo também. E aí a gente tava brincando porque outra série com um ator irlandês que. Daí a interseção. Que a gente tava. E amigo dele? Não, então. Porque tem uma patota, e aí você. Isso é muito engraçado quando você olha pra trás. Saiu uma patota de uns garotos, na época, todos garotinhos, foram pra Hollywood tentar a vida e dividiram o apartamento. Porque, obviamente, todo mundo duro lá em Los Angeles. Robert Pattinson, o James Dornan, o Killian não. O Killian sempre ficou na Europa. O Homem-Aranha. Tom Holland. Não, o outro. Gente, desculpa. Ou a gente... Não adianta, tem que pegar o que namorou a Emma Stone, né? Apresentação. Hã? Momento Ginkgo Biloba. Total, a memória vai embora. Eu sou boa de coisa, mas eu sou boa da fofoca, mas os nomes... também...
o que também ganhou o Oscar com... Ai, meu Deus, gente, agora não dá. Mas enfim, eu vou falar o nome. Eram 4 jovens, todos eles Tobey hoje... Maguire? Não. O outro. Tem que ser em inglês, né? O Tobey é americano. O Tobey é americano. Enfim, eles eram 4 que dividiam o apartamento. Do James Dornan, que é irlandês, veio, também demorou um pouquinho mais para acontecer, porque todos os outros foram fazendo sucesso, e ele ficou um pouquinho para trás, e só explodiu quando ele fez uma série maravilhosa, que ele era um psicopata, que tá espetacular, e dali ele fez os 50 Tons de Cinza e virou... Não. Hã? Quem é o outro, gente? O outro é o Andrew Garfield. Exatamente, Andrew Garfield. E era patota, são todos amicíssimos. O Cillian e o James Dornan também são muito amigos. O Cillian nunca se mudou para Hollywood. Talvez ele tenha levado mais tempo também para acontecer também por isso. Ele sempre ficou lá e hoje, inclusive, não mora mais ele nem tá em Londres, ele tá em Cork, ele voltou para a terra dele, a cidade dele lá na Irlanda. Então, ele e o James Dornan já tinham feito filmes juntos, obviamente, Irlanda, né? Mas o James Dornan é bem desconhecido, não é? Eu acho que o James Dornan... Não, ele tá em Maria Antonieta. Ele não é tão conhecido. Ele tava lá fazendo... Ele é a mesma coisa que o Cillian. Tá fazendo os trabalhos, exatamente. É a mesma coisa que o Cillian. Os trabalhos dele, fez essa série... que ele faz esse serial killer, que é muito boa. Que é The Bridge? Não é The Bridge? Não, mas é muito boa a série. Não é The Bridge, é outra. Hoje em dia a gente fica prisioneiro do Google. Tá, gente? Porque tem eu não sempre sou, a muleta do Google. A gente vem aqui no... Não, é porque a gente então, preza pela espontaneidade. Aí fez os 50 tons e tal. Que nem foi a primeira opção, né? Ele quis fazer os 50 tons, e graças a Deus ele fez, porque aí ele deu essa. Aí ele virou James Dornan, né? Porque senão ele não seria. Senão ele não seria. Então, eles tinham. Digamos, ele é conhecido. E aí a gente tá falando sobre isso porque a outra série que bombou bem agora em fevereiro foi O Turista. E O Turista é uma série que chegou aqui pra gente muito tempo, 2 anos depois de que ela foi lançada, e fez um super sucesso no Reino Unido, na Europa, mas no Reino Unido sem dúvida. E a gente tava rindo porque junta tudo. Pra mim, O Turista, se quiserem uma explicação, é Memento com Fight Club, com vários outros elementos aí no meio. Tem citações aí no meio, né? E ela é muito boa, ela realmente engaja ali. Australiana. E a vantagem da gente ter esperado tanto é que a gente não vai ter que esperar tanto pela segunda parte, porque teve a continuação que foi gravada ano passado e que vai estrear agora na plataforma. Tem até trailer. Então quem pode fazer um binge, ou quem não viu, aguarda para ver tudo num binge, para ver 12 episódios ou não. Mas ela é muito interessante. Eu acho que ela teve várias coisas. Ele tá muito bem. Sim. O James Dornan está muito bem. Cravada num deserto australiano completamente claustrofóbico. Aquilo dá um nervoso. Que é incrível, né? Aquela ambientação, aquela estrada vazia, dá um sentimento, né? Estranho. Você fica olhando, gente, é muito deserto durante muito tempo, durante muitos quilômetros. Parece que não acaba, né? É muito interessante esse início, pelo menos, da série. E tem essa pitada aí de encurralado no início da série. Eu já dei um spoiler, não vou voltar nela. Eu já dei um spoiler. Mas, assim, tentando evitar spoilers. Eu acho que é interessante quando você pega o protagonista, não tem memória. E a gente descobre rapidamente por que ele perde a memória. Então, ele sem memória, tudo que acontece em torno dele, ele tá com a gente. Ele não sabe por que aquilo está acontecendo e que, assim como a gente, está tentando descobrir o que está acontecendo. E é uma avalanche de informações que nós temos privilegiadas, porque ele não tem, porque ele não está vendo. A gente, como plateia, está vendo o que está cercando ele. E ele é engraçado porque ele é formulaico, mas ele foge, ele consegue se manter. É bom storytelling. Quando a pessoa consegue fazer, tem pegadinha, tem umas coisinhas que você fica, né? Isso não daria para ser assim, mas ainda assim é divertido. Mas ela mantém bem o mistério o tempo todo, né? Ela sustenta bem. Os britânicos são muito bons nesse roteiro, né? Quer dizer, eles são nesses roteiros de séries, filmes.
Hoje a gente está vendo mais a série, né? Britânicas de suspense, thrillers e tal, eles sabem costurar um roteiro. Às vezes você fica numa dúvida, como é que. Eu costumo dizer, como é que o cara fez isso? O roteirista disse para ele, né? Falou, meu filho, vai ali, porque ali você vai ter uma boa surpresa. Se o senhor roteirista, ele vai. No caso, a gente eles acabam surpreendendo a gente com uma boa explicação. Essa série tem um bom elenco de apoio também. Aquela menina que faz ela é maravilhosa. Policial, é maravilhosa, muito boa, né? Essa eu não conhecia. Ela é sensacional. Ela também é outra. Ela é australiana. Ela já tá vindo devagarzinho. Ela tem alguns filmes que ela tem feito, mas ela tá ainda no mercado australiano. Então, quase que o independente australiano. Então, sim, ela tá, mas ela é muito boa. Ela já fez filme com a Jennifer Aniston e tudo. Mas ela é muito boa. É porque passar aquela pureza que ela tem. A pureza e a insegurança, né? Aquilo é muito bom. E ainda nos empana, é muito. E o casal, né? O casal mais improvável. Né? Então, assim, eu adorei. O que você achou, Fio? Você conseguiu ver ela completa ou não? Vi ela completa. E foi tudo isso que vocês falaram um pouco, assim, né? O que chama a atenção, o que você fica preso ao personagem, o fato de ele estar descobrindo. Ele tem aquele jeitão, né, típico irlandês, ele faz um tipão, né? Até a sorte dele, porque ele tem um sotaque fortíssimo e ele sofre. Acho que é uma das coisas que mais o limita no mercado para ele. Ele não consegue perder aquele sotaque dele. Porque, inclusive, ele é chamado irlandês. Toda hora se refere a ele como um apelido. Você não sabe muito bem onde só depois você vai meio que descobrindo que é na Austrália. Sim. Você não sabe muito bem que esse você não saber e ir descobrindo, né, uma escalada de descoberta, eu acho que é o grande ponto da série, né? Também acho. Da forma como eles vão encadeando as situações dentro de um lugar desértico, que poderia ser no nosso sertão. Sim, total, interior do Brasil ali, né? A meiuca do Brasil. E todos os atores estão muito bem, assim, o que faz o cowboy, que é um se não me engano, é um sueco. Não, ele é islandês. Caramba. Ele é islandês? Ele é islandês mesmo. Ele que fez o Trapped, não? Exatamente. Ele fez o policial ele faz o Trapped. Nas duas temporadas, que é sensacional. Espetacular. Sensacional. Ele é muito bom. Muito bom. Eu lamentei quando ele... Enfim, não vou falar. Não dei spoilers. Ele tá muito bem em Trapped. Também adoro aquela série. E aos poucos ele, assim, né, você vai falar, cara, isso tá onde? Isso tá nos Estados Unidos, porque é tipicamente americano, né, assim, o cara com um chapéu de cowboy, aquela pinta... Aquela bota, né? Texana. Aquela bota texana. E aos poucos você vai descobrindo que não é, e que ela é o casal... o casal que depois fica, sim, mas aquela amiguinha dele que depois vai desfazendo junto com ele a trama, ela é americana. A Lourinha não, australiana. Não. A outra? Tô falando da namorada. A namorada. Eu tô sem aqui. Não, ela é australiana também, não é? Eu acho também. Acho também que é. Não, a última vez que eu tinha passado por aquele deserto, a última não, mas uma das vezes mais marcantes daquele deserto era a Priscila, rainha do deserto. Voltar. Total. Voltar você vai lá, né? Ele tem uma citação, você lembrou agora essa questão do cowboy, do chapéu, e ele faz uma citação ao Crocodilo Dundee, né? Faz, logo no início. Que é um personagem também que lá nos Estados Unidos andava com aquele chapéu, né? Aquela coisa. Eles fazem várias vezes os dois pilotos de helicópteros que estão lá jogando xadrez, quando eles estão agoniados para pegar Ela é australiana. Helicóptero, os caras estão ali meio... Ele faz várias citações desse personagem do Crocodilo Dundee, a personalidade do Crocodilo Dundee. O Crocodilo Dundee é a Carmen Miranda dos australianos. Dos australianos, Que é aquele que promoveu, que todo mundo lembra, mas que eles têm uma certa... não é só isso, não. Mas né, virou assim um símbolo, né? E ao longo da série, o diretor vai te dando umas
umas sacadinhas de que pode mudar a qualquer momento, né? Assim, tem umas tiradas que ele faz essencialmente no final de cada episódio, que você fala, opa, tem um olhar tem um olhar sofisticado em cima disso, que aparentemente ela vai passando por um lugar superficial e tal, mas ao longo da série ele vai colocando a régua um pouco mais para cima, especialmente do meio para o final, né, que vai abrindo mais os personagens, vai abrindo mais as situações, e aí você está de frente com uma série mais inteligente, né, entre aspas, assim. Acho que é bem bacana por conta disso. Eu não sou roteirista, mas como crítica, acabo sempre falando. Tem umas coisas seguintes que eu acho que tem falha e que você vê alguns roteiros que vão bem e aí de repente True Detective dá uma derrapada na hora de entregar ali o final. Que é o seguinte, você quer fazer a surpresa, tá tudo certo, a gente tem que embarcar, mas eu como público não gosto quando eu tenho pegadinha. Então assim, se não é para adivinhar, você tá botando tanto elemento que eu não vou conseguir decifrar, eu vou assistir passiva, tá? É isso que você queria me mostrar. Ou você embarcou e isso, aí vem uma Arya Stark e mata o Night King. Não. Então, assim, são coisas... Por quê? Porque eu não queria que você soubesse que... Então, assim, essa mesquinharia que eu chamo... Era pra você nem desconfiar. Como eles gostam de inverter a nossa expectativa, não deveria ser uma obrigação. Se ela inverter de forma divertida, inteligente, a gente vai adorar. A gente ama um plot twist. Isso. Ele tem que ter a ver. Eu acho que ele tem que ter a ver... Ele tem que... Mesmo que seja tipo, uau, é isso aí, o turista tem isso, que você começa a ver, ele vai nessa linha mesmo? É isso aí que ele vai colocar? E quando ele coloca, ok, você pode criar mesmo você já conhecendo, digamos, todos os cenários, sem grandes surpresas, você ainda tem uma questão, bom, e agora como é que ele sai disso, né? Ele vai criando as situações, você vai sabendo, tá tudo certo, mas e agora como é que ele escapa dessa situação? E ele tem uma MacGuffin. E aí tem boas sacadas. Né? Eles usaram, o que o Hitchcock usava, que ele brincava, era o seguinte, você começa vendo a história, que era o MacGuffin, né? Aquele MacGuffin que ele chamava, você nunca vê exatamente, no caso eles não até mostraram o que era, que é aparentemente mais uma pegadinha para a continuação, mas assim, ele tá sendo perseguido e tudo, mas você não sabe exatamente o que é e por quê e por quem. Parece que é todo mundo, e você fica nessa volta. Não tem surpresa de última hora, um negócio que onde é que tava isso o filme inteiro? Eu tava lá. Eu tô aqui vendo o filme, nem a série dele pra mim, cabeça, eu já tinha isso e não me mostrou, eu não gosto. Eu não gosto quando é assim. Esse tipo de manipulação, de você manipular o espectador, eu não gosto. Surpresa é uma coisa, ser manipulado é outra. Exato, porque esse é o grande truque pra quem curte filme de suspense, que aí eu fico brincando. Eu quando vejo esses filmes, acho que a gente já até falou sobre isso, eu não tenho certeza, mas assim, a gente vai ver o filme Quem Matou, né? Típico Agatha Christie. Então você pode ser todo mundo. Pode ser qualquer um. O Trem do Oriente. Pode ser um veneno. Pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Então é aquela pessoa que está sofrida, é a pessoa que está ali, que ninguém está vendo, que é o assistente. Porque a Agatha Christie era isso. Os cenários, as pessoas estavam ali, mas você não tinha. Na Agatha Christie você não tem como decifrar. É o Poirot que vai, puxa, foi isso. Mas se você olhar o filme ou voltar no livro, estava lá. Ela faz isso, sim. Ela esconde da gente informações vitais pra gente. Sempre escondeu, mas ela faz isso que fazia, né? Com tamanha maestria. Esse era o talento dela. E essa era a parte da diversão. Essa era a parte da diversão dela. A peça aqui eu não vou te dizer qual é. Você tem que decifrar. E era então, se for nessa linha de Quem Matou, é uma linha Agatha Christie que você pode deduzir facilmente. Sim. Filme noir era o cenário e tudo que se fala e mostra tá te dizendo alguma coisa pra você prestar atenção no final. Nem sempre um noir amarra muito bem, porque também ele joga às vezes tanta coisa, tem que amarrar quando você olhou e vai meio por ali, os detalhes são sempre muito importantes. Mas então assim, são mais ou menos as linhas que você tem de um suspense. Aí você tem um filme, pra mim, de plot twist, um dos filmes que eu mais amo, ainda acho insuperável,
é o No Way Out. Eu sempre falo isso, é um filme de 86 ou 87. 87, né? Sensacional, com Kevin Costner, Gene Hackman e Sean Young. Assim, pra mim é o melhor filme de roteiro. Sensacional, é sensacional. Se você sabe o segredo, você vê um filme. Se você não sabe, você vê outro. Você vê outro. O Sexto Sentido usou Eu ia falar agora, isso. o Sexto Sentido Sexto é a Sentido. mesma Por isso que eu matei também a coisa do Sexto Sentido, que eu falei, o que é o menos óbvio que seria, porque depois de No Way Out, gente, Kevin Costner era o cara, né? Ele era. Depois de No Way Out, você fica assim, tudo é possível. Não, mas o você, Sexto Sentido me surpreendeu bastante. Mas ele tava te entregando, é isso que eu falo. Quando ele faz o twist, se você sacou antes, não atrapalha, você vê o filme curtindo da mesma forma o twist. É óbvio que é melhor quando você... Nossa, eu não esperava isso. O Sexto Sentido é bom quando você vê de novo, depois que você entende, aí você olha mas eu acho No Way Out ainda melhor. O tempo todo. No Way Out, pra mim, é uma aula de plot twist, não tem roteiro tão bem amarrado como No Way Out, assim, amo esse filme. Também. É bem interpretado e, assim, um dia a gente fala sobre ele, eu não vou falar a gente pode um dia falar até porque já tem a sobre esses filmes que tem esses plot twists mais incríveis, assim, né, que marcam muito, né. Eu acho que vale um episódio, né, Fios? Eu acho. E esse, então, assim, o turista tem realmente ele dá uma arranhadinha ali quando ele entrega o plot twist dele, que ele dá uma... Deixa eu amarrar aqui isso aqui desse jeito, aqui, e coloca. Mas tem umas coisas ainda assim divertidas e deixou o suficiente pra gente entrar agora, embarcar na segunda fase, que vai ser que foi toda rodada na Irlanda. Aí a gente também vai sair do deserto pra chuva. A gente vai ficar totalmente ali num outro ambiente, mas vamos ver como é que vai segurar, porque foi um fenômeno na época, né? O James Dornan foi muito bem. Quem sabe que ele não atrapalha, um dia entrar na terceira, tô brincando, agora ele já vai ser grande demais. Não, ele vai fazer o longa do Peaky Blinders. Então, Peaky Blinders é um que eu acho que fazia muito twist no final, meio... eu já tava no final de Peaky Blinders, eu vi assim, tá bom, ele tá perdendo, né? Tá bom. Qual é o grande plano do Tommy? Que ele vai virar? Exatamente. Você já sabia que vai. Lá pra baixo, vai apanhar. Ele no vai final, dar uma virada e... Essa é a história. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu tive com o Peaky Blinders, tenho com algumas séries, né? Quando eu começo a adivinhar, já sei o que vai acontecer, eu vou perdendo... Aí você perde o interesse. O entusiasmo. Que é o que é, de novo, no nosso universo de Game of Thrones, que era a grande coisa. A vantagem do George R. Martin que ele faz no livro não é fazer um plot twist de nossa, ele matou o Ned Stark. É o seguinte, o Ned Stark traiu, tá na mão de um rei insano, ele pode morrer, pode acontecer. Então ele lidava, o plot twist do Game of Thrones pra mim é lidar com as consequências inevitáveis do drama. Então ele não vai proteger. Se o cara pode morrer traído num casamento, pode morrer traído num casamento. E a história vai seguir. Você era surpreendido, porque eu li os livros, né? Você era surpreendido nos livros. Quer dizer, quando chegava na série, você queria ver até... Para ver como é que ia acontecer. Como que ia acontecer e se ia ter alguma coisa diferente e tal. Tá? Ele até nem acabou. Não, ele não. Tem mais de 10 anos que a série acabou. É o mais fraquinho, porque ele já começa, você nota que ele já está meio sem saber para onde ir. Tá? Ele parou na morte do Jon Snow. Enquanto a série não, né? Os produtores da série sabiam exatamente para onde queriam e acertaram com ele, fizeram um acordo. Né? E agora ele... Qual foi? Eu adoro... gente, vamos de nosso momento de Pescador de Ilusões, qual era o nome do diretor? Ele perdeu o meado do filme no meio do filme. Tem um making off que ele para e fica assim, como é que eu queria mesmo contar isso? Como é que... E aí depois ele encontrou. Mas houve um momento ali em que eu acho que é um pouco isso, George R. R. Martin cresceu tanto o universo, ele fez tanta complicação, ele pôs uma coisa tão complexa que para amarrar ele vai ter que fazer o sacrifício que os showrunners da série tiveram que fazer e foram massacrados. Ele já sabe, ele não tá querendo pisar lá. Ele já entendeu que matar a Daenerys, que foi o que ele ia fazer, não deu certo. Então ele tá com o livro lá, segura como é que ele faz. O que a gente sabe, que se noticiou na época, é que eles chegaram a um acordo de como seria o final, mas que poderiam ter caminhos diferentes para chegar no final, que é exatamente a morte da... E o Bran ser o rei. E o Bran ser o rei. E o Bran ser o rei. Quer dizer, eu acho que não, aí realmente não faz sentido você
soltar o livro com 10 anos de atraso. E mudar. Faz outra coisa. Porque, aliás, é o que ele está fazendo. Não, a história agora tem aquele final. Mas, assim, pra mim, o pior ponto, assim, se é que tem pior, porque eu amo a série, o Game of Thrones é o mistério principal, que é o fato dele, Jon Snow, ser o verdadeiro herdeiro daquele trono, e isso não significa absolutamente nada no final da série. Não, eles passaram... Nada. A gente pode Você passa a série inteira esperando, caramba, ele é o herdeiro. E as pessoas passam absolutamente batidas por isso, né? Tipo, dane-se. Eu acho é assim... herdeiro, mas... Eu acho que o Game of Thrones poderia, ainda que seja o herdeiro, acontecer alguma coisa de não pegar o trono. Ele não pegou. Então... Ele não podia ser condenado, porque se ele era o verdadeiro herdeiro, ela era uma usurpadora. Mas ali ele não quis. Ninguém sabia disso. Foi uma coisa que eles foram descobrindo no final. Enfim. Game of Thrones é o nosso Tom Cruise. A gente nunca deixa O de final falar. do Game of Thrones não me incomodou nada. Não, eu não me incomodo. As coisas que as pessoas em geral reclamam do Game of Thrones, do final do Game of Thrones, pra mim estavam óbvias e estavam lá desde o início, que o Bran poderia ser rei, e que a Daenerys definitivamente que a Daenerys ia ser a vilã da história. Ela enlouquece. Literalmente, coitada, ela ficou sozinha, isolada, perturbada, meio que... E eu não acho ruim isso ter acontecido. Eu acho que o pior... Deixou o poder subir a cabeça. Gente, ela dizima uma cidade. Que é uma configuração até clássica, né? O herói que começa legal, ou o anti-herói que começa legalzinho, bonzinho, depois ele deixa o sucesso, o famoso sucesso subir a cabeça, o poder subir a cabeça, a mosca azul, tem vários termos para definir. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. O mundo não foi salvo pelo Frodo, foi pelo Sam que jogou no chão. O Frodo não conseguiu jogar. Se fosse pelo Frodo, ele não teria, não. Teria todo mundo morrido. Uma construção até clássica. Então, na verdade, não me incomodou. Não, então, eu acho que assim, o Game of Thrones tem... Primeira coisa quando as pessoas falam, lembrem da frase do George R. R. Martin. Um mocinho é o vilão do outro lado. Então, ele ia fazer esse twist da gente estar vendo uma história de um lado e quando a gente olhar, não é bem assim. Que era a Daenerys. Então, ela ia inverter. Ela chegava como a grande heroína. Ele vai construindo isso, né? Não tem nenhum segredo. Não, é isso. A personalidade dela vai mudando, vai mudando. Né? O fanatismo dos seguidores vai aumentando, e você no Aquela final questão da fala, justiça. Isso não vai dar certo. Como é que você paga? Como é que você faz? Você responde a uma justiça com injustiça? O que é a justiça? Então tem várias coisas interessantes ali da personagem. Só que eu acho, pra mim, o Game of Thrones teve pior coisa que foi a demora do George R. R. Martin de concluir essa história e ter deixado isso. Foi que ele demorou tanto que o mundo mudou com o movimento do Me Too justamente nessa hora. E aí ficou um problema em relação às personagens femininas que eles estavam mostrando que era uma realidade e passaram a ter que ter um protagonismo e eles não terem tido, para mim, o grande erro dos showrunners, eles não terem tido, talvez nem pudessem, hoje é mais fácil fazer do que era naquela época, para entender como transformar o protagonismo feminino e sem perpetuar as coisas que as mulheres tanto reclamavam. Então, assim, eu não via problema. Acho que podia matar a Daenerys da mesma forma. Mas muitas se ofenderam. Por que a mulher que tinha que ficar louca e ele ser o herói? Simples assim. E talvez aí teria que ter eu não sou roteirista, como é que você driblar esses problemas? Que os dois homens heróis, que eram o Tyrion e o Jon, ficaram esvaziados. Eles ficaram esvaziados porque as mulheres tomaram protagonismo e eles ficaram sem se encontrar. Então, aí isso. Mas nem é. Mas não é. Ali faz até. Porque ela era a raiz, né, ali da linhagem dela. Targaryen enlouquecer. Seria. Então por quê? Faz sentido. Isso que a gente estava na Irlanda, Killian. Isso que a gente estava no Killian. Agora a gente estava na Irlanda, que vamos pensar pertinho daquele continente. E a gente por isso, nem tem ligação. Eles gravaram na Irlanda, por isso que eu tô falando. E nós nem falamos que íamos falar de Game of Thrones. E nem de Tom Cruise. E nem de Tom Cruise. Estamos nós aqui falando, né? Por isso que de vez em quando a gente precisa do Google, porque a gente tem esse momento espontâneo que a gente não gosta de parar porque entrou em outro assunto e às vezes a gente esquece mesmo alguns nomes, algumas coisas. Mas estamos aqui. Então, a gente agora vai conversar no próximo episódio sobre
Berlim, sobre tudo que está acontecendo lá. Sobre os prêmios em geral, para falar a Festival verdade. de Berlim e o seu mercado. Isso. E tem aí, a gente fala um pouquinho que a gente não falou dos BAFTAs, a gente vai falar do SEG que ainda vai dar o resultado, já para estar mais perto do Oscar, a gente já vai palpitar mais. Esse é o Oscar que a gente já sabe que não tem muito palpite. Não tem muito. Mas, não tem muito plot twist. Não. Gente, foi um prazer. Semana que vem a gente está aí. E um beijo grande para todo mundo. Beijo, tchau. Tchau, Phil. Tchau, Fios.